Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Mateus, tenho 21 anos, faço parte da comunidade católica Pleroma. Nós temos por carisma adoração ao Espírito Santo e por onde passar levar o povo de Deus a uma experiência com a pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém. É uma alegria sempre voltar a esse lugar para junto de vocês vivermos aquilo que de melhor o Senhor tem preparado para nós. O Senhor, quando Ele reúne um povo para falar no nosso meio. Ele reúne um povo para curar o nosso coração. Você só saiu da tua casa hoje porque o Senhor te atraiu, e se Ele te atraiu a esse lugar, é porque Ele quer hoje entrar na tua vida, entrar no teu coração e mudar a tua história. Fala pro teu irmão aí, se prepara, porque essa noite o Senhor tem algo diretamente a falar no teu coração. É para você, meu irmão, essa noite, é para você, minha irmã. O Espírito Santo de Deus tem algo poderoso a falar no meio do teu coração. Convido a você a abrir a palavra de Deus comigo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 9, versículos de 8 a 15. Gênesis 9, 8 a 15. Facinho de você achar, o primeiro livro aí, você acha rapidinho. Gênesis 9, 8 e 15. Gosto sempre de deixar bem claro nas minhas pregações. Não sair da minha casa para pregar o que eu quero, para pregar o que eu acho, para pregar o que eu penso. Sair da minha casa para pregar a poderosa palavra de Deus, porque é ela que cura, é ela que salva, é ela que liberta. E a palavra de Deus, ela nos diz assim, capítulo 9, versículo de 8 a 15. Assim nos diz a palavra. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: vou fazer uma aliança convosco e com vossa posteridade, assim como com todos os seres vivos que estão convosco, as aves, os animais domésticos, todos os animais selvagens que estão convosco, desde todos aqueles que saíram da arca até todo animal da terra. Faço esta aliança convosco: nenhuma criatura será destruída pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para devastar a terra. Deus disse: eis o sinal da aliança que eu faço convosco e com todos os seres vivos que vos servem por todas as gerações futuras. Ponho meu arco nas nuvens, para que ele seja o sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu tiver coberto o céu de nuvens por cima da terra, o meu arco aparecerá nas nuvens, e me lembrarei da aliança que fiz convosco e com todo ser vivo de toda a terra, de toda espécie, e as águas não causarão mais dilúvio que extermine toda criatura. Palavra do Senhor. Beijo a palavra de Deus e aplauda que é vivo. Meus irmãos, no texto que lemos, nós vemos Deus fazendo uma aliança com Noé e seus filhos. E o sinal dessa aliança é o arco-íris. Deus faz uma aliança e promete que não haverá mais dilúvios sobre a terra, que a terra não vai ser mais destruída pelas águas. E o sinal dessa aliança, como prova de fidelidade, é o arco-íris. Eu confesso a vocês que quando eu não conhecia Jesus Cristo,
Eu olhava para o céu e para o arco-íris, eu pensava que era só para enfeitar o céu, até eu chegar nessa passagem e conhecer a Escritura. O arco-íris ele não é só para enfeitar o céu, é para que ao olhar a gente lembre da fidelidade e da misericórdia de Deus para conosco. O arco-íris é um sinal claro e visível, aliás, é o primeiro sinal da misericórdia de Deus para com a humanidade. O maior de todo sinal da misericórdia nós sabemos que é Jesus na cruz. É o ápice, é o maior. Mas o arco-íris, o sinal do arco-íris é o primeiro. Porque no capítulo 3 nós vemos logo no início, Deus o homem que cai no pecado, o homem que falha, o homem que erra, o homem que por vontade própria escolhe desobedecer a Deus. E a partir deste ato, e antes até mesmo, quando Deus ele cria todas as coisas, ele viu que era bom. Mas aí de repente, o homem cai no pecado. O pecado vem e destrói a humanidade. O pecado vem e acaba conosco. Então, nós vemos a queda do homem. 3 capítulos depois, capítulo 6, nós vemos a consequência do pecado que gerou a corrupção da humanidade. Então no mundo entrou a violência, a devassidão, a vida desregrada, a tragédia, a morte, o derramamento de sangue. Foi ficando tão sério o negócio. Era morte, era tragédia, era derramamento de sangue, era uma vida entregue a prazeres. E Deus, vendo toda aquela situação, Deus estava vendo tudo, nada fugia do olhar de Deus. E no capítulo 6, no versículo também 6, nós vemos que este Deus, que quando criou tudo disse que era bom, agora Ele se arrepende de ter criado o homem. E Ele decide, de uma vez por todas, acabar com a terra. Mas no meio daquele povo desobediente, no meio daquele povo que não queria obedecer a Deus, no meio daquele povo que rejeitou a Deus e escolheu o pecado, havia um homem chamado Noé, que a Bíblia vai falar dele, e quando a Bíblia fala dele, a Bíblia diz que ele era um homem justo e perfeito no meio dos homens da tua geração. Ele andava com Deus. Quando a Bíblia fala isso, é para provar para mim e para você que Deus, Ele é capaz de não destruir por causa de um justo. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque não havia nenhum justo lá naquela terra. Porque se houvesse um justo, Deus não destruiria. Fala para o teu irmão, vale a pena ser justo. Vale a pena andar pelo caminho correto. Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena. Por causa da obediência de Noé e por ele não se comportar como a maioria, Deus salva ele e a sua família. Eu quero dizer uma coisa para você: por causa da sua fidelidade a Deus, por causa da sua obediência a Ele, por causa que você anda nos caminhos de Deus, por causa que você luta para tentar ser santo, Deus salva você e a sua casa. Deus salva você e a sua família. Isso é promessa de Deus.
Uma vez Paulo estava na prisão e o carcereiro perguntou a ele: o que eu devo fazer para salvar a minha vida? E ele responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mateus, o que é crer? Não é só um sentimento, é muito mais do que um sentimento. Crer em Jesus Cristo é você não ficar parado, é você agir, é você conhecer Ele, saber o que Ele ensina, saber o que Ele espera de você e começar a agir na obediência. Então não basta você dizer: eu creio em Jesus. Todo mundo fala isso e a maioria vive errado. Todo mundo fala que crê em Jesus e a maioria vive errado. O Senhor, Ele está procurando homens e mulheres que no meio de uma geração má e perversa busca viver a santidade, busca ser um sinal visível da graça de Deus. O Senhor está procurando homens e mulheres dispostos a enfrentar o que tiver que enfrentar, porque a partir do momento que você se posicionar como um cristão, como servo de Cristo, o mundo vai vir para cima de você com furor, com ódio. A partir do momento que você se levanta para servir o Senhor, você precisa preparar a sua alma para a aprovação. Você precisa preparar a sua alma para a humilhação, porque não é fácil, mas vale a pena. Não é fácil, mas vale a pena. Deus disse para Noé: Noé, constrói uma arca, entra você e a sua família e coloca os animais dentro dessa arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, que vai destruir a terra, porque os homens mancharam ela de pecado, e eu quero limpar esta terra, eu quero santificar esta terra, eu quero purificar esta terra, e porque você foi um homem justo, santo e obediente, eu escolho salvar você. A partir do momento que Noé constrói aquela arca, todo mundo olha para ele e diz assim: está ficando louco, está ficando doido. Imagina um sol de 40 graus e ele lá construindo a arca e o pessoal: está ficando doido, olha o sol que está, não vai chover não. Mas a minha Bíblia diz que quando Noé entra na arca, junto com os animais, vem o dilúvio e todos aqueles que viam Noé construindo a arca, que viam Noé sendo obediente à voz do Senhor e dizia para ele: para com isso, está ficando doido. Todos aqueles morreram, e morreram de uma forma triste. Sabe por quê? Porque continuaram vivendo uma vida de pecado, porque continuaram vivendo uma vida distante de Deus. E na volta de Jesus, é Ele quem diz no Evangelho: Ele virá, e os dias serão como nos dias de Noé. Meu irmão, como é que você tem vivido a tua vida? Não espere a morte chegar para que você, lá no juízo, peça perdão a Deus. Não. A hora de mudar é agora. A hora da mudança é hoje. Não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. A partir de Noé, então, Deus faz uma aliança com o povo. Depois que Noé sai daquela arca, nós chegamos na parte que lemos. Deus faz uma promessa para Noé e seus filhos: eu não vou mais destruir a terra, eu não vou mais mandar o dilúvio. Mas se você pegar o capítulo 9 inteiro, você vai perceber que Deus fala para ele: olha, mas se alguém matar alguém, eu vou pedir conta do sangue daquele homem que você matou. Se vocês cometerem pecado, eu não vou destruir a terra, mas eu vou pedir conta.
E aí Deus fala: não vou mandar mais dilúvio, por causa de um justo. A geração dele foi salva, e não somente a dele, mas a geração futura também foi. Sabe o que o Senhor me falava? Se no tempo de Noé as coisas já estavam feias, imagina hoje. Aí você olha para a carta de Paulo, e ele falando das paixões vergonhosas, e ele falando duramente, principalmente o primeiro capítulo de Romanos, falando que Deus chegou até a abandonar o homem às suas paixões, porque o homem não queria mais saber dele. Se no tempo de Noé já estava ruim, se no tempo de Paulo já estava ruim, imagina agora nós que somos a geração do final dos tempos. Está pior ainda. Nós somos a geração mais difícil de ser evangelizado, porque este povo já não aguenta mais ouvir a verdade. Este povo são cristais que não aguentam a verdade e logo quebram. São pessoas que não aguentam a verdade e abandonam. São pessoas que não suportam e não aguentam. Mas o Senhor nessa noite está procurando novos Noés. O Senhor dizia para os irmãos que hoje Ele estava renovando a aliança comigo e com você. Ele estava renovando a aliança comigo e com você. E essa aliança que é renovada, ela só não vai ser quebrada a partir da obediência. E aquele que obedece alcança a santidade, e aquele que é santo impacta uma geração inteira. Eu não sei se você entendeu, mas não existe santidade sem obediência. Todos que alcançaram a santidade foram santos porque escolheram obedecer a Deus, porque escolheram renunciar às suas vontades, aos seus prazeres, para fazer a vontade de Deus. E quando nós damos esse passo, nós alcançamos a santidade, e alcançando a santidade, nós impactamos uma geração inteira. Noé impactou sozinho, só ele, a geração dele e a geração futura. Eu estou aqui na comunidade de São Francisco. Olha para a vida desse homem. Olha para a vida desse homem que as esposas tinham medo que seus maridos escutassem ele pregar, porque o desejo daquele povo era seguir Francisco. O próprio Jesus, falando dele, vai dizer que era o homem aqui na terra mais próximo do seu coração. Mas o que por primeiro ele fez? Escolheu fazer a vontade de Deus. Deus disse a ele: ei, vai lá e reconstrói a minha igreja. Ele diz: aqui estou, Senhor. E ele despoja de tudo que ele tem. Era um homem rico, mas ele renuncia a todo o seu dinheiro. Ele renuncia até mesmo a roupa que ele estava no corpo, porque ele queria ser tudo de Deus. E a vida de Francisco arrastou uma multidão inteira para o céu. A minha e a sua vida precisa arrastar uma multidão para o céu.
Escuta uma coisa, nós não vamos conseguir salvar todo mundo. Afinal, o mundo é grande demais. Muitas das pessoas nós não vamos nem conhecer. Algumas nós vamos ter a graça, mas não vão dar nem a mínima pelo que nós fazemos. Mas no meio desse povo todo vai existir sempre uma pequena porção de pessoas que ainda estão desejosas de ouvir a verdade do Evangelho e ser salvos. Eu quero encorajar você a viver a obediência, a viver a santidade, porque a nossa vida de santidade vai alcançar aqueles poucos que estão agora precisando da verdade. Ei, não é somente estar aqui na frente falando que vou converter, não, porque é muito fácil falar. O que converte mesmo é o exemplo de vida. O que converte mesmo é o exemplo de vida. Prova disso é o próprio São Francisco, que o irmão Leão que andava com ele falava assim: hoje nós vamos pregar, vamos. Eles saíram na praça e deram volta, não falaram nenhuma vez a palavra, só andaram. E aí o irmão Leão falou assim para Francisco: ei, nós não ia pregar não. E Francisco disse: nós já pregamos. Nós já pregamos com a nossa vida, nós já pregamos com o nosso testemunho. Quando Deus olhou para Noé e fez aquela aliança com ele, Deus teve misericórdia de cada um de nós. Será que Deus, olhando para mim e para a sua vida, Ele vai ter misericórdia do povo? Deus, Ele quer olhar para essa terra e ver homens e mulheres decididos em viver a santidade, porque eu tenho certeza que a partir do momento que nós vivermos o que tivermos que viver, Ele vai olhar para esta geração e vai dizer: eu ainda posso esperar, eu ainda posso usar de misericórdia para com eles, porque tem um povo que vive a santidade, e a santidade deles alcançará e trará aqueles que estão longe de volta. Você crê nisso? Sim. A sua vida precisa levar as pessoas para Deus. O seu testemunho precisa levar pessoas para Deus. O seu trabalho precisa ser sinal de Deus. Você na sua escola precisa ser sinal de Deus. Você aonde você estiver precisa ser um sinal de Deus, para que as pessoas olhem e vejam e falem: o que é que você tem? Você é diferente. O Senhor está procurando homens e mulheres que estejam dispostas a não quebrar a aliança com Ele. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: nós podemos perder tudo nessa terra, somente a aliança com Deus não pode ser quebrada. E nós somos um povo de aliança com Deus, amém? A partir do batismo, nós assumimos esse compromisso com o Senhor. No batismo, os nossos padrinhos assumiram esta fé por nós, mas na crisma, somos nós que nos decidimos viver o batismo. Então, automaticamente, aquele que é batizado e crismado é um povo de aliança com Deus. Então não podemos viver de qualquer jeito, não podemos falar de qualquer jeito, não podemos se comportar como os pagãos. Nós somos chamados a ser luz. É Jesus quem diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Ele vai dizer: que brilhe a vossa luz no meio dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Meu irmão, Cristo quer viver em você. Cristo quer
fazer com que a luz dele brilhe em você, para que outras pessoas, através de você, encontrem ele. Ah, Mateus, mas eu não consigo, é difícil demais. Volto a repetir, o que Noé era? Um homem justo, perfeito, no meio dos homens da sua geração. Se ele conseguiu viver a santidade naquele tempo, eu e você conseguimos hoje. Então para de corpo mole e viva a verdade do Evangelho. Para de corpo mole, porque é possível. E de tempos em tempos nós vemos, meus queridos, Deus reconstruindo a aliança e o povo quebrando. É verdade ou não é? Deus reconstrói, o povo quebra. Deus reconstrói, o povo quebra. Deus reconstrói e o povo quebra. Até que chega um ponto que Deus diz: eu preciso fazer uma coisa, porque esse povo não está conseguindo se salvar. Eu preciso fazer uma coisa. Então acontece aquilo que nós lemos em João 3,16. Ele chama o teu filho, ele chama Jesus Cristo e diz: filho, aquele povo não dá conta, aquele povo está difícil, aquele povo está só se afastando, aquele povo está quebrando a aliança comigo todas as vezes. Eu quero fazer com eles uma nova e eterna aliança. E eu preciso que você desça naquela terra e dê a sua vida por eles. Jesus Cristo diz: Pai, é nós. Aleluia. É nós, Pai. É nós, Pai. Eu aceito morrer por eles. Então a palavra de Deus diz: Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você: a aliança que Deus fez conosco em Jesus Cristo, ela nunca mais pode ser quebrada. Eu e você podemos quebrar essa aliança, mas todas as vezes que eu e você nos arrependemos dos nossos pecados e formos ao confessionário e ouvimos do Padre: eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele momento a aliança que estava quebrada, ela é refeita, ela é reconstruída, ela é renovada. E todos os dias na missa nós escutamos o Padre, quando levanta o cálice: este é o cálice da nova e eterna aliança, que será derramada por vós e por todos para a remissão dos pecados. Eu queria que você aplaudisse a Igreja Católica, porque só ela nos dá esse presente. Somente a nossa igreja pode fazer essa reconstrução acontecer com excelência. Queremos louvar a Deus. Fica de pé. Vamos rezar.